Começa agora o seu podcast Jesus Fonte de Vida. Apresentação: Presbítero Márcio Guerra. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, 107 anos fazendo missões em Carpina, Pernambuco, para Cristo, no Brasil e no mundo. Pastor presidente Ailton José Alves, pastor local Simas Dias dos Santos, coordenação geral do Círculo de Oração em Pernambuco, irmã Judite Alves, supervisora do Círculo de Oração local, irmã Rosete Maria dos Santos, vice-supervisora local, Maria Helena Marques, secretária geral, Gisele Nascimento, vice-secretária Karina Marques. Dia 19 de setembro de 2025, estamos reunidos aqui hoje para louvar, para exaltar, para adorar e para agradecer a majestade santa e soberana do nosso Deus, pelo 19º Congresso de Mulheres na filial em Carpina. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tema: não há santo como é o Senhor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 2. Tema este escolhido pela nossa supervisora, irmã Rosa, onde Deus lhe deu uma experiência profunda e marcante, quando após ela concluir os seus afazeres domésticos, sentou na sua cadeira atrás de casa, lugar onde ela sempre conversa com Deus. E olhando ela para os céus, começou a conversar com Deus, contando a sua história, dizendo assim: tu me conheces, Deus, tu me conheces, Deus. E enquanto conversava com Deus, pediu que o Senhor lhe concedesse o tema do 19º Congresso de Mulheres, e Deus a levou a meditar na história de Ana. Ela então se levantou, pegou a sua Bíblia e abriu-a no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 2, que fala sobre o cântico de Ana. E meditando sobre todo o sofrimento de Ana, após ser humilhada, desprezada, criticada, incompreendida e ter chorado muito aos pés do Senhor, Ana cantou o hino da vitória. E observando o versículo de número 2, que diz: não há santo como é o Senhor, ela olhou para os céus e viu os céus abertos, sentiu a presença gloriosa de Deus e disse: tu estás aí, Deus. Eu sei que tu estás aí, Deus, pois eu sei que tu estás falando comigo e confirmando este tema. Não há santo como é o Senhor.
na Bíblia Sagrada, essa expressão, não há santo como é o Senhor, é uma expressão de adoração e reconhecimento da singularidade do nosso Deus, pois não há outro ser ou pessoa que possa ser comparado ao nosso Deus em termos de santidade e perfeição. O nosso Deus é único e incomparável em sua natureza divina. E extraído deste texto sagrado, podemos observar uma personagem importante que, diante de um quadro de angústias, tristezas, humilhações, infertilidades e impossibilidades, Ana tomou a iniciativa de batalhar no mundo espiritual para orar com intensidade e derramar as suas lágrimas diante do Senhor com um coração sincero, humilhado e quebrantado. Ana, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E a nossa supervisora, irmã Rosa, tem erguido a bandeira da oração, juntamente com esse exército de mulheres valentes e valorosas que tem seguido o exemplo de Ana em cada círculo de oração em Carpina. Mulheres que têm molhado o altar de Deus com lágrimas, mulheres que têm circulado os céus com as orações, mulheres que têm caminhado de joelhos, derramando lágrimas de quebrantamento aos pés do Senhor. Muitas vezes falta até palavra para essas mulheres dizer, porque os seus corações estão tomados por muitas angústias e muitas aflições, mas o Senhor tem recolhido as vossas lágrimas, porque lágrima de crente fiel tem um valor incalculável para Deus. Lágrimas de crente fiel não fica sem resposta, e Deus tem mandado resposta através das lágrimas derramadas por essas mulheres. Essas mulheres têm chorado e Deus tem respondido. Essas mulheres têm chorado e Deus tem aberto portas de emprego. Essas mulheres têm chorado e vidas têm sido libertas. Essas mulheres têm chorado e vidas têm sido restauradas. Essas mulheres têm chorado e Deus tem renovado. Essas mulheres têm chorado e Jesus tem batizado com o Espírito Santo. Essas mulheres têm chorado e Deus tem feito o impossível passar a ser possível. Essas mulheres têm chorado e Deus tem operado
prodígios, milagres e maravilhas, e o nome do Senhor tem sido glorificado. O exemplo de Ana é uma lição de vida para toda mulher cristã nos dias atuais que decide buscar a face do Senhor. Ana é um exemplo de uma mulher amada, de fé inabalável, humilde, grata, comprometida com a obra, corajosa, confiante, determinada, paciente, moderada, temente a Deus, resiliente, perseverante e vitoriosa. Ana significa graciosa, amável, mansa e generosa. Apesar de possuir tão boas qualidades, Ana vivia muito triste. A Bíblia vai nos dizer que Penina era esposa de um homem chamado Eucana. Mas enquanto Penina tinha filhos, Ana não podia ter filhos. E o desejo do seu coração era de ser mãe. O seu desejo não estava coincidindo com o desejo de Deus. O tempo de Deus era diferente do tempo de Ana, porque o Senhor tinha cerrado a sua madre. Ana não sabia que o Deus que ela servia tinha preparado algo muito maior do que os sonhos que ela sonhava. Ana era uma mulher muito amada pelo seu esposo Eucana. O relato bíblico nos mostra que Eucana, quando subia ao templo de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor, Eucana dava porção dobrada do sacrifício a Ana. Quando Penina via isso acontecer todos os anos e perceber que Ana era a esposa amada de Eucana, Penina irritava Ana e Ana não conseguia comer. Mas Ana era uma mulher sábia. Mesmo durante a tribulação pela qual passou, mesmo triste, mesmo atribulada, mesmo angustiada, ela soube administrar a situação, não revidando, mas com sabedoria administrou a sua dor. A esterilidade de Ana era uma ferida aberta em seu relacionamento. Isso porque a esterilidade era vista naqueles dias como uma maldição terrível e uma fonte de vergonha e desprezo e humilhação para a mulher. E isso a deixava muito triste e frustrada. Mediante a isso, Ana não se deixou abater pelas circunstâncias, mas com uma fé inabalável, Ana buscou forças em Deus para superar as dificuldades, e com um coração quebrantado e humilde, Ana fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se bem quiseres olhar para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor
Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida.
por todos os dias da sua vida. E Deus cumpriu, conforme Ana orou. Ela, de forma grata, entregou Samuel ao Senhor. Mulher comprometida com a obra, Ana era. A despeito de toda a prova que Ana passava, ela estava sempre no templo, servindo ao Senhor de todo o seu coração. Corajosa Ana era, com coragem ela enfrentou inimigos ferrenhos, enfrentou a esterilidade, enfrentou a humilhação, enfrentou a tristeza, enfrentou a amargura de alma, enfrentou a tribulação de espírito, enfrentou a ansiedade. Mas apesar das circunstâncias difíceis, Ana não perdeu a sua confiança em Deus. Quando tudo e todos diziam para Ana desistir, Ana permanecia confiante. Quando seu ventre dizia não, Ana permanecia determinada naquilo que o seu coração desejava. Mesmo em um quadro adverso, por ser estéril, Ana não desanimou, mas depositou a sua fé no Deus do impossível. Quando Penina humilhava e insultava Ana, dizendo: você não pode gerar filhos, seu coração ficava angustiado, amargurado, triste. Mas todavia Ana não murmurava, Ana não brigava, mas Ana se mantinha paciente, moderada, equilibrada e temente a Deus, e ia para o altar orar. Quando os médicos diziam não há possibilidade, quando tudo e todos diziam não tem jeito, é impossível, Ana todavia continuava resiliente e perseverante na oração, acreditando e esperando na resposta do seu Deus. A perseverança de Ana em oração é algo admirável, igreja. Ela foi testada através de Penina, e mesmo diante da zombaria, da incompreensão e da dor, Ana não se entregou ao desespero. Ana não desistiu de perseverar na oração, e através da sua perseverança na oração, Ana saiu vitoriosa, podendo colher assim as flores e os frutos das suas orações. Ana colheu a bênção de paz. O sacerdote olhou para ela e disse: mulher, vai em paz. Era tudo que o seu coração precisava naquele momento tão difícil, de paz interior, de refrigério na alma. Ana colheu a resposta que ela buscava de Deus. O Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. O rosto de Ana já não estava abatido. O Deus
Deus de Israel reverteu a situação depois dela derramar as suas amarguras aos pés do Senhor e receber a promessa. Ana foi restaurada da sua dor e alegrou-se antes mesmo de receber Samuel em seus braços, porque a oração nos dá certeza de conquista, de vitória. Ana experimentou o que a palavra de Deus nos diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A dor que Ana sentia foi substituída por alegria de vitórias. Ana colheu flores e frutos através da perseverança na oração. E isso nos ensina que o crente que persevera em orar em momentos de aflições colherá flores e frutos de grandes alegrias da parte de Deus. Incansavelmente, Ana perseverou na oração durante muitos anos, e o Senhor se lembrou dela. A oração fez Deus se lembrar dela. A oração fez o olhar de Deus atingir a vida dela. A oração fez o semblante de Ana mudar. A oração fez Deus começar a agir. A oração fez a tristeza ir embora. A oração fez o milagre acontecer. A oração fez Samuel nascer. A oração fez o louvor sair da alma de Ana. A oração fez o tempo de cantar chegar na vida de Ana. O tempo de cantar chegou na vida de Ana, e ela com o coração grato orou ao Senhor dizendo: eu ando de cabeça erguida, estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, porque o Senhor me ajudou. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Rocha nenhuma como nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, nem saiam da boca de vocês palavras arrogantes, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os nossos feitos. O arco dos fortes se quebrou, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que estavam fartos trabalham pela comida, e os que estavam famintos não têm mais fome.
estéril, teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, o Senhor humilha, mas também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém o ímpio ficará mudo nas trevas. Os que contendem com o Senhor perecerão, desde os altos céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará poder ao seu rei e exaltará, ele exaltará o poder do seu ungido. E quando chega aqui fica chorando. Eu não sei o que é, todo ano é assim. Eu sempre vejo ela se lamentando. Vou me aproximar, vou tentar escutar o que lhe deixa tão amargurada. Ela chora demais, coração não tem paz, até parece estar desesperada. Estás embriagada, da tua boca não ouço palavras, fica chorando e só sussurrando. Meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada, não bebei vinho, estou angustiada. Logo entendi e então lhe falei: vai em paz, que Deus está ouvindo, está entendendo essa tua dor. Vai em paz e o Deus de Israel conceda a resposta desse teu clamor. Vai em paz, mesmo em gemidos o Senhor escuta do teu coração. E o Deus de Israel te abençoe, mulher, e conceda hoje a tua petição. E quando Deus responde, o milagre acontece lá do céu. Ele dá uma ordem e tudo lhe obedece. E aquela que era estéril começa a cheirar. E quem a viu chorando vai ver ela cantar. Quando Deus entra em cena, o arco é quebrado, e quem foi humilhado, ele
suas mãos. É alguém criticando E você orando. é alguém provocando, E você orando. é alguém desprezando, E você orando. é alguém te acusando e você orando. Ai, Deus vai defendendo e você cantando, Deus te justificando e você adorando, Deus te abençoando, você agradecendo. Vale a pena esperar por esse Deus tremendo. Chore mais, busque mais, interceda mais. O céu está entrando. Em ação. Ore mais, jejue mais, se quebrante mais. O céu está entrando. Peça mais, lute mais, se derrame mais. O céu está entrando em ação. Vai gerar, vai crescer, vai viver. Pela fé já tenha seu milagre em suas mãos. É alguém criticando, E você orando. é alguém provocando, E você orando. é alguém desprezando, E você orando. é alguém te acusando e você orando. Ai, Deus vai defendendo e você cantando, Deus te justificando e você adorando, Deus te abençoando, você agradecendo. Vale a pena esperar por esse Deus tremendo. Chore, busque, interceda mais. O céu está entrando. Ore, rogue, se quebrante mais. O céu está entrando em ação. Peça, lute, se derrame mais. O céu está entrando. Vai gerar, vai crescer, vai viver. Pela fé já tenha seu milagre em suas mãos. Vai gerar, vai crescer, vai viver. Pela fé já tenha seu milagre em suas mãos. O céu entrou em ação. Aleluia! Deus está entrando em ação. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida.
apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida.
Não sei pregar com o microfone aqui. Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus esta singular oportunidade de estar regressando aqui à filial em Carpina, atendendo à escala do nosso estimado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a quem temos muito respeito e o privilégio de poder ajudá-lo no santo trabalho do Senhor. Quero também agradecer ao pastor Simas Dias, gestor desta filial, a recepção que faz com a minha pessoa, a minha família. É sempre um prazer estar ao lado do pastor e também da sua família, como também dos demais ministros, presbíteros que aqui estão, servos de Deus, e também as autoridades aqui presentes. Deus abençoe a este grande coral de mulheres. Amém, minhas irmãs? Estamos acompanhando e cultuando desde a abertura, ouvindo os servos de Deus, amigos nossos que nos precederam, ministrando a palavra do Senhor, e Deus tem sido glorificado neste evento. Saudar também as pessoas, os nossos irmãos, pessoas amigas que estão cultuando pela transmissão do YouTube. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Quem trouxe a Bíblia, meus irmãos, pode levantá-la assim, por favor. Olha que maravilha, né? Vamos abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, onde está o texto escolhido. Capítulo 2. Vamos ler os versículos 6 e 7 desta leitura. Quem achou, diga amém, meus irmãos. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Vamos ler o 8. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Meus amados, a Bíblia, ela contém 66 livros, como é do nosso conhecimento, sendo que ela contém nesses livros diversos estilos literários, tais como história, leis, narrativa, poesia, profecia, evangelhos, epístolas, literatura sapiencial ou de sabedoria e etc. E o Cântico de Ana, escolhido para este conclave, e que nós lemos uma parte dele aqui, se encaixa na poesia ou na música. Ele é um cântico de alegria. Veja que ela diz assim: meu coração exulta no Senhor. Ele é um cântico de adoração. Ela diz: não há santo como o Senhor. Mas também ele é um cântico de gratidão, pois ela havia recebido o favor de Deus. E na letra deste hino, deste cântico, desta música, desta profecia, nós podemos destacar duas verdades esta noite que eu quero compartilhar com a igreja. A primeira verdade é que no Cântico de Ana,
nós aprendemos que Deus muda situações. Diga para o seu irmão: Deus muda situações. A segunda verdade que nós aprendemos no Cântico de Ana é que Deus é incomparável. Diga para o seu irmão: Deus é incomparável. Vou falar sobre a primeira verdade. Este hino, como disse, fala que Deus muda situações. E o dicionário nos diz que situações são o modo como certas coisas estão dispostas. A experiência nos mostra que há tipos de situação. Por exemplo, situações boas e situações ruins. Sobre as situações, é preciso entender que elas podem ficar ruins por questões naturais. Todos nós enfrentamos situações ruins por questões do dia a dia. O sábio Salomão já dizia em Eclesiastes 9:2 que o que sucede ao justo sucede também ao ímpio, sucede ao que sacrifica e ao que não sacrifica. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, as situações podem ficar ruins por questões naturais. Em segundo lugar, elas podem ficar ruins de acordo com as decisões que tomamos. Às vezes as coisas ruins vêm a gente, não é porque elas vêm naturalmente, elas vêm como consequência das nossas atitudes. Paulo disse assim em Gálatas 6:7: tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Em terceiro lugar, as situações podem ficar ruins na nossa vida por provação. Diga comigo: provação. Às vezes não são questões naturais. Às vezes não são porque tomamos decisões erradas. Às vezes é Deus quem permite situações para forjar o nosso caráter. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 4:12, diz: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como uma coisa estranha estivesse acontecendo. Mais à frente ele diz: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Diga amém, meus irmãos. Pois bem, nessas situações que podem vir dessas formas aí, naturais, ou porque estamos colhendo o que plantamos, ou porque Deus está nos provando, essas situações nós podemos reagir de três formas. Primeira forma: há situações ruins que nós podemos remediar. Tem coisas que a gente enfrenta, que a gente diz assim: isso aqui eu resolvo. A gente não vai nem para Deus. Isso aqui é fácil, eu tiro daqui e ponho aqui. E resolvi. Verdade ou não é, meus irmãos? É. Há um outro tipo de situação que a gente não pode resolver, mas conhece alguém que resolve. A gente vai a uma segunda pessoa, uma terceira pessoa. Eu não posso sair dessa situação, mas eu conheço alguém que pode me ajudar. Aí a gente vai a um amigo, às vezes até a um político, não é? Alguém de influência, para nos tirar daquela situação. E às vezes a gente consegue. Porém, tem situações que nem a gente resolve e nem tem ajuda de ninguém para resolver humanamente. Tem situações que só Ele resolve. Só Ele. Sabe de uma coisa? Nós servimos a um Deus que muda situações. Ele transforma situações ruins em boas, situações irremediáveis em situações remediáveis. Ana, por exemplo, é um exemplo disso. O Salmo 113 diz que ele faz com que o solitário habite em família e faz da estéril
alegre mãe de filhos. Escute isso. Ana começa a sua história chorando, mas ela termina sorrindo. Ana começa a sua história estéril, mas termina com 6 filhos. Você sabia que ela teve 6 filhos? Samuel foi o primeiro, depois veio mais 5. Ana começa a sua história angustiada, mas ela termina com um grande culto em ações de graças. Eu quero no encerramento deste congresso dizer em alto e bom som para a igreja em Carpina e para estas santas mulheres do exército de oração: nós servimos ao Deus que muda situações. Aleluia. Deus fez Sara ninar aos 90 anos. 90 anos. Quem passava na tenda de Sara via ela fazendo assim, ó. Que é isso? É dos outros? Não é dela. Mas qual é a idade dela? 90 anos. Como pode? O Deus que muda situações. Aracalamara sura me candaramachandaralamahaia. Ele fez Rebeca engravidar depois de 20 anos que Isaac orou. 20 anos. E veio gêmeos. Cuidado quando orar, viu, irmão? Ele fez Raquel engravidar de José e Benjamim. Ele fez Isabel engravidar. Zacarias era sacerdote da ordem de Abias e saiu na escala para queimar incenso. E ele foi queimar incenso. Quando ele está ali queimando incenso perante o Senhor, o altar do incenso era o utensílio mais próximo do lugar santíssimo, que fazia o sacerdote entrar tremendo. Ele está ali queimando estoraque, ônica e gálbano, temperado, puro e santo, que sobe aquela fumaça. À sua mão direita apresenta-se o anjo Gabriel e diz: não temas, Zacarias, a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, terá um filho. Ele, em vez de se alegrar, disse: como? Isabel? Eu e ela avançada em idade? Não há condições. O anjo disse: por que duvidaste? Ficarás mudo até que se cumpra a palavra. Ele sai dali, a multidão está do lado de fora, e ele fala por acenos. Quem sabe era as primeiras libras na época. Alguém disse: ele deve ter tido uma visão. Quando foi para casa e deu continuidade à sua vida, a barriga da esposa começou a crescer. Isabel era tão frustrada por não engravidar que ela segurou em silêncio a gravidez. Teve que o anjo dizer a Maria 6 meses depois, quando apresenta-se a Maria e diz: e como sinal, a tua parenta Isabel está grávida do 6º mês. E Maria disse: como é que ela não me disse? E foi lá. E quando a visita e saúda ela, a criancinha dentro do seu ventre saltou. Era João o Batista. E ela tinha ocultado 6 meses, mas quando é Deus que faz, ninguém consegue esconder. Aleluia. E ela conta a Maria e diz assim: Deus destruiu o meu opróbrio entre os homens. Diga amém, meus irmãos. Eu quero dizer algo da parte de Deus. Esse tema aqui não é em vão. Tenho certeza que desde a abertura o Senhor está ministrando para mulheres que literalmente não engravidam.
e que vão agradecer ano que vem. Diga amém. Eu creio em milagres. E eu sei a palavra que estou pregando esta noite. Enquanto estou falando isso, é possível que a mão do Senhor esteja passando no ventre de algumas mulheres aqui, que tem o sonho de ser mãe, pastor, e não consegue. E Deus está corrigindo algo no útero esta noite, para te dar o privilégio de segurar uma criança nos braços e tu dizer como Ana: meu coração exulta no Senhor. Mas Ele também transforma o mal em bem. Diga comigo, Ele transforma o mal em bem. Como é que é um negócio desse? Deus tem a capacidade de transformar o mal em bem. Paulo disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando ele disse todas, ele quis dizer as boas e as ruins. Se a pessoa está no plano de Deus, até as situações ruins contribuem também. Ele, por exemplo, disse: as minhas cadeias estão impulsionando os irmãos a pregarem o evangelho com destemor. Elas contribuíram. Eu costumo dizer que Satanás não sabia o que fazer com Paulo. Se ele estava solto, ganhava alma, e se jogava ele na prisão, ele ganhava o carcereiro. E o diabo ficava: o que é que eu faço com esse homem? Que até o mal na vida dele resulta em bem. José é um exemplo disso. José foi invejado pelos irmãos depois que contou os sonhos, lançado numa cisterna vazia, depois içado, depois vendido para o Egito. Lá no Egito ele é promovido a tomar conta da casa de Potifar. Lá é caluniado, lançado no cárcere. E quem sabe ele podia pensar: o que foi que eu fiz? Eu só tive uma revelação e depois...
Voltamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Essa revelação é só descendo, não era descendo, era subindo. Os irmãos acharam de vender José para o Egito. Diga comigo, para o Egito. E aonde é que ele foi governador? Pronto. Então, até quem empurra está ajudando. Até quem vende, quem está dizendo eu vou mandar essa prova para bem longe, que é para a promessa não cumprir, Deus dizendo manda para cá. Vocês não sabem que estão levando ele para o centro da minha vontade. Ele transforma o mal em bem. Lá em Gênesis 50, versículo 20, José diz assim: vós intentastes mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para vos dar um livramento. Glória a Deus. Sabe de uma coisa? Deus transforma a morte em vida. Diga isso, irmão. Deus transforma a morte em vida. Só Ele faz isso, irmão. Ezequias, o rei mais piedoso de Judá, depois de Davi. A Bíblia diz que antes dele e depois dele não houve outro seu semelhante. Ezequias significa Deus fortalece. Adoeceu, foi parar na cama, sem poder nem se levantar. Deus manda o profeta Isaías lá e diz assim: olha, coloca a tua casa em ordem, porque tu vais morrer e não vais viver. Deu as costas e foi embora. Às vezes a gente pensa que uma profecia ruim não é de Deus. E essa é boa? E era Deus falando. Nem toda profecia boa é de Deus e nem toda profecia ruim é de Deus. Essa era ruim e era de Deus. Quando ele deu as costas, Ezequias virou para o canto da parede.
não tinha condições nem de dobrar o joelho. E ele disse: ah, Senhor, lembra-te de que eu andei em fidelidade e fiz o que era reto aos teus olhos. Como quem diz assim: puxa o saldo e vê o que eu fiz para teu trabalho, para a tua obra. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Agora, o profeta estava no pátio. O livro de Crônicas diz que ele estava no pátio. Ele não tinha saído do palácio ainda, estava no pátio. No pátio Deus disse: volta. Voltar para onde? Para outra profecia. Senhor, vai ficar feio para mim. Vai não, que a boca é sua, mas a mensagem quem deu foi eu. Eu falo e desfalo. O que é para eu dizer? Diga a ele que eu vou fechar a cova. Quem recebe essa palavra aí, irmão? Diga a ele que eu vou fechar a cova e vou dar mais 15 anos de vida. Não importa o laudo do médico, não importa o que disse o diagnóstico, o exame. Esta noite o Deus que muda situações está liberando vida sobre ti, ó. Recebe vida aí nos teus ossos, vida no teu sangue, vida na tua carne, vida nos teus órgãos, vida na tua pressão arterial. Satanás disse: é agora que eu acabo com ela. Deus disse: vai nada, seu malandro. Agora é que eu vou dar saúde para ela dar glória ao meu nome. Recebe aí. Hoje Deus está fechando sepulturas. Tu vai sentir uma graça de Deus descendo sobre a tua cabeça aí agora. É Deus que está ministrando uma cura sobre ti agora. Ai, meu Deus do céu, tem uma chama de fogo descendo na tua cabeça. Recebe algo do céu agora. Já! Vida, 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 vida. Recebe vida, recebe vida, recebe vida. Tu vai ter o exame de antes e depois, dizendo: olha como eu estava e olha como eu estou agora. Foi Ele que me deu vida e vida com abundância. Aleluia. Ele transforma a morte em vida. O negócio foi tão sério que Ezequias, quando recebeu a mensagem que ia viver mais 15 anos, ele comeu assim, né? Eu vou acreditar na qual? Na primeira ou na segunda? Aí Isaías disse: quer um sinal? Se quero. Quer que o relógio vá para frente? Esse relógio sempre vai para frente. Então o que é que tu quer? Eu quero que o ponteiro vá para trás. Aí eu creio que o ponteiro sempre vai para frente. Tu quer o que? Eu quero que o ponteiro volte. Aí eu acredito que ele fechou a cova. Ele disse: pois tá bom. Observa o relógio de Acais. Aí Deus segurou a terra assim na mão, olha. Geralmente ela gira assim, ó, em sentido anti-horário. Deus disse, segurou ela e disse: deu uma voltinha assim. Vai ter sinais, vai ter sinais, vai ter sinais. Deus é o Deus de sinais. Deus é o Deus de sinais. Aleluia. 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 Eu estou sentindo a presença do Deus que muda situações aqui. Ele chegou na casa de Jairo, quando a menina já estava morta. E ele disse: ela não está morta, ela dorme. Aí zombaram dele, né? Zombaram dele.
Zombaram dele. Aí Jesus disse assim: zombador não vê milagre. Quero aqui Jairo, a esposa, Pedro, Tiago e João. Vem cá para vocês verem milagre. Entrou no quarto, fechou a porta. A menininha de 12 anos, adolescente. Eu acho tão interessante que os evangelistas eles fazem uma citação ipsilíteris de como Jesus falou em aramaico. Ele diz assim: Talitá cumi, que é cordeirinha, levante-se. Só que Jesus não falou com ela, falou com a alma dela. Que defunto não escuta. Mas Jesus foi lá, aonde estão as almas, e disse: eu quero a da menina de volta. A menina levantou-se, a Bíblia diz que ela andava de um lado para outro assim, olha. Aí Jesus dá comida a ela, que ela está com fome. Deus vai chegar com vida. Oh, aleluia. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, a caminho do cemitério. Isso aqui só Jesus faz, irmão. Que morrer em casa, alguém ainda disse assim: será que ela morreu mesmo? Talvez estava dormindo, né? Podia ser uma catalepsia. Mas o filho da viúva já estava indo para o cemitério já. O óbito já estava o quê? Lavrado. Enquanto a multidão vem enterrar, Jesus vem aqui, olha. Chega para a mulher e diz: não chores, eu não sou de muita conversa, vou logo lá. Chegou no rapaz, tocou no esquife. Quando tocou, o povo parou. Quando parou, ele disse: moço, levanta-te. O moço se levantou e o funeral virou um culto em ações de graça. Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Mas alguém pode pensar assim, né? Morreu em casa, a caminho do cemitério. Quero ver enterrar, se ele ainda faz. E mais, quero ver enterrar e cheirar mal. Jesus fez também. Lázaro. Olha a hora que Jesus chega. Vou despertar meu amigo Lázaro do sono. Lázaro do sono. Aí alguém disse: se ele está dormindo, está tranquilo. Mas Jesus disse: não estou falando do sono físico não. Lázaro morreu. E eu estou dizendo agora para que vocês creiam. Quando eu chegar lá. Aí foi para lá. Quando chegou lá, a irmã veio, Marta, disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, tu demorasse, não é? Tu demorasse. Marta, teu irmão há de ressuscitar. Ela fez: eu sei, eu conheço escatologia, aprendi com o Senhor. Na ressurreição do último dia. Ele disse: não estou falando da escatológica, não, estou falando que teu irmão vai levantar agora. Manda chamar Maria. Aí veio Maria. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se onde o puseram, Senhor, já cheira mal, porque é de 4. E Jesus perguntou isso. Perguntou onde o puseram. Me leva lá. Estava todos os judeus. Que Deus arma o cenário para o nome dele ser glorificado, né? Você crê que Deus monta o cenário todinho? Todo mundo chorando, sem expectativa nenhuma. Ele disse: pronto, está do jeito que eu quero. Que quando eu fizer, ninguém vai dizer que foi um jeitinho brasileiro. Chegou diante do túmulo, disse: tira a pedra. Quando arrastaram a pedra da boca da cova, ele olhou lá para dentro. Lázaro, vem para fora. Alguém pensou: o Galileu está louco. Daqui a pouco vem ele todo enfaixado. Deus vai chegar para mudar a morte em vida.
O teclado, por favor. Esse Deus que muda situações, Ele faz com que a sentença de morte seja transformada em livramento. Você crê nisso, irmão? Diga comigo: Deus transforma a sentença de morte em livramento. Herodes se levantou contra alguns da igreja, matou Tiago à espada. Tiago, irmão de João. E aquilo trouxe um prestígio diante dos judeus. Aí ele disse: vou matar Pedro, mas como é o dia dos asmos, em respeito a esta festa sagrada, eu vou deixar para depois da festa. Aí prendeu Pedro numa prisão de segurança máxima, sobre a custódia de 4 quaternos de soldados. Há uma discussão se eram 16 soldados ao mesmo tempo, ou se eram 4 soldados que se revezavam nas 4 vigílias. 6 às 9 da noite, 9 à meia-noite, segunda, meia-noite às 3, 3 às 6. Sabe-se que eram 2 soldados do lado de fora da cela e 2 soldados dentro da cela, algemados a Pedro, para que não tivesse possibilidade dele sair. Uma algema está na mão dele e na mão de um soldado. Então se ele puxa o soldado junto, que o diabo sabe dar nó e Deus sabe desatar. E a igreja fazia o que por Pedro? Contínua oração. Aí, quando a gente não consegue chegar, Deus vai no lugar da gente. Compreende? Veio um anjo do Senhor e entrou na prisão de segurança máxima, iluminou o lugar todinho. E ele vai entrando, olha, e as portas vão se abrindo. Aí ele chega, tá os 2 soldados assim, ó, um do lado olhando para frente e o outro do outro. E Pedro fazia o que entre eles? Preocupado que só. Ele sabia que Deus muda a sentença de morte em livramento. Dormia. Aí o anjo vai dar um toquezinho na ilharga, que é essa parte aqui, que não tem no mundo quem toque aqui, a gente não deu um pinote. Tocou aqui, Pedro despertou as cadeias. E os 2 soldados lá, ó, sem ver nada, que é negócio de crente e incrédulo não vê. Aí o anjo faz assim, ó, come here, e sai andando. Agora escute isso, que é muito lindo. Quando o anjo entrou, as portas se abriam para o anjo, porque o anjo é espírito, também pode passar até com as portas fechadas, sim ou não? Não é o caso de Pedro. Ele é um homem com corpo físico. Então quando ele vinha com o anjo ia abrindo as portas para ele. A Bíblia diz que a porta que dava acesso à cidade abriu-se-lhe automaticamente. É a expressão no grego, é autómatos. Veja que coisa linda, irmão. Pedro pensou que era uma visão. Eu acho que eu morri e o anjo está me levando para o céu. Porque tem coisa que Deus faz que até crente fica assim, olha. Como é que é? Não entendi. Vou morrer. Está preparado para ficar assim, ó? Como é? Quando chegou do lado de fora, o anjo subiu. Aí Pedro disse: eita, eu pensei que era uma visão. Mas Deus frustrou o plano de Herodes. Está vendo que ele muda a sentença de morte em livramento. Hoje Deus está pegando o plano que o diabo elaborou para a tua família, está amassando assim, olha, e jogando na lata do lixo. Está quebrado. Está quebrado. Levanta a mão para receber. Está frustrado o plano do diabo contra a tua casa. Não vai prevalecer a vontade do inimigo.
vai prevalecer o escape de Deus. O escape de Deus. Vai prevalecer o escape de Deus. Diga aí para sua irmã: haverá escape. Diga para o seu irmão: haverá escape. Vai ter escape. Vai ter escape. Escuta. Lembra da sentença de morte que Ramã elaborou para os judeus? Ele fez no dia 13 de Adar, que ele lançou sortes. Amã era feiticeiro. Ele consultou os demônios para saber o melhor dia para a execução dos judeus. 13 de Adar. Pegou o anel da mão de Assuero e selou o decreto de morte e mandou espalhar pelas ruas de Suzã. Quando Mardoqueu leu aquilo, ele rasgou as vestes, botou cinza na cabeça e foi para frente da porta do palácio pedir misericórdia. Foi o que a gente fez para um genocídio judaico. Como escapar dessa sentença de morte? Mas Deus não é menino. Antes de Ramã ser promovido a primeiro-ministro, Deus tirou Vasti e botou Esther. Que Deus trabalha por antecipação. Quando o diabo está fazendo o laço, Deus já está com a tesoura aqui, olha. Deixa ele pensar que vai fazer. Esther está dentro do palácio sem saber de nada, mas vê aquela agitação entre os funcionários. Que é isso? Vocês estão comentando o quê? Disse: é que tem um homem chamado Mardoqueu aí, gritando na porta do palácio, pedindo misericórdia. Como é o nome dele? Mardoqueu. Disse: é meu parente, me criou, que eu sou órfã de pai e mãe, fui criada por ele. Pergunte lá o que aflige ele, leve roupa para ele. Aí levaram roupa. Ele disse: eu não quero, devolva a roupa a ela e mostre a ela, olha a cópia do decreto aqui. Diga a ela o que foi que Ramã elaborou: a morte de todos os judeus. A gente está com a faca no pescoço e não tem como escapar. E lembre ela: será que não foi para tal tempo que Deus a colocou no reino? Se ela se omitir, se calar, socorro de outra parte virá. Mas não pense ela que vai escapar por ser rainha. Ela disse: agora, Vasti perdeu o cargo ou foi morta porque deixou de ir quando o rei chamou. E eu também posso ser morta ou perder o cargo se eu for sem ele chamar. O que é que eu faço? Jejum. Diga comigo: jejum. Irmão, quando é guerra, só jejum. 3 dias ninguém come nada, junta todos os judeus. 3 dias e eu vou comparecer perante o rei. Se tiver de morrer, morrerei. 3 dias. No 3º dia, como é que estava essa mulher? 3 dias sem comer, fraca. Ela bota a roupa de rainha e agora vai entrar na presença do rei sem ser chamada. Quando ela vem entrando, a tradição diz que ela foi acompanhada de uma moça, porque ela não podia se aguentar em pé de fome, fraca. Quando ela vai entrando assim, ó, Assuero interrompe os negócios, se levanta do trono e estende o cetro. Você quer o quê? Até metade do reino eu lhe dou. Aí ela toca na ponta do cetro e disse: meu rei, eu quero lhe dar um banquete para o senhor e Ramã. O senhor vem. Ele olhou para Ramã e disse: quer ou não quer? Disse: quero. Disse: pois bem. Aí deu o banquete. Mulher sabe como agradar marido.
Quando começa agradando demais, ele diz: tu quer o quê? Quer o quê? Ela diz: se vou lhe dar outro banquete. Diz: quando é 2 banquetes, o pedido é grande. No segundo banquete, aí ele disse: diga o que você quer, rainha. Se eu vou dizer: eu quero viver. Como assim viver? E o senhor não está sabendo não que vão me matar, a sua rainha? Não, quem é que quer matar a minha rainha? Ramã estava com a coxinha da galinha na mão. Quem quer matar é Ramã. Ele ficou assim, ó. Como assim? Não foi ele que você deu a ele o selo, o anel de selar, e ele emitiu um decreto de morte de todos os judeus, e eu sou judia. Você vai deixar matar sua rainha? O rei levantou-se e saiu do lugar assim, ó, onde ele estava, com a cabeça quente. Ramã caiu de joelho, disse: minha rainha, me livre dessa. Ele vai vir com toda a fúria. Aí começou a tocar nela assim, pedindo misericórdia. Foi a hora que o rei entrou. Disse: ainda quer tocar nela na minha frente? Chegou um eunuco na hora assim, disse assim: e ainda tem mais, meu rei. Ele mandou levantar uma forca para matar Mardoqueu. O homem que deu um livramento de morte é o senhor. Disse: ah, cabra, pois eu decreto agora que o corpo dele seja estirado lá no lugar onde ele pensou em matar Mardoqueu. Ele vai ser enforcado e a gente vai mudar essa situação. Olha o que é que Deus fez, ó. Recebe essa palavra de Deus. Deus está mudando o quadro esta noite. Aleluia. Aleluia. O laço de morte está sendo quebrado. Ele ainda é o Deus que muda o cativeiro em libertação. Diga amém, meus irmãos. Lembra? E mudou o Senhor o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Por último, para a gente terminar, Ele muda o caos, a morte, a queda e o cativeiro em vida. Ezequiel profetizou para um vale cheio de ossos. Era caos, era morte. Mas Deus foi lá e esta noite, esse Deus que muda situações está convidando as pessoas amigas que estão aqui, se querem aceitar a Cristo como Salvador, para ver a sua situação espiritual mudar. O pastor já nos permitiu fazer o convite, e eu quero convidar a primeira vida esta noite. Glória a Deus. Onde está a primeira pessoa que quer receber a Jesus como Salvador? E a gente vai cantar um hino enquanto as almas estão vindo. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, haverá escape. Vamos cantar? Quem crê que haverá escape, irmãos? Onde está a primeira vida para Jesus? Pastor nos convida de pé, meus irmãos. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Cante isso. Aquele que acalma o vento. Aquele que aquieta. Onde está a primeira vida para Jesus? Que faz o leão jejuar. Levanta a mão para adorar Ele esta noite. Deus que derruba muralhas. Pai, mãe de filhos, é o mesmo que agradou
Onde está a primeira vida para Jesus? Aqui ou cultuando pelo YouTube. Se você quiser aceitar a Jesus, diga: eu quero aceitar a Jesus. Diga o seu nome e o lugar de onde você está falando. Aleluia. O inimigo tenta. O inimigo tenta, mas veja se tem alguém do seu lado aí, meu irmão, que não é crente. Convide essa pessoa a vir a Jesus. Aleluia. Porque eu não estou sozinho, né? Está vindo ali, ó, uma vida para Jesus. O braço forte do Senhor. Vamos adorar, vamos adorar. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Diga isso! Que faz o leão jejuar. A segunda pessoa, o Deus que derruba a muralha, estéril faz mães e filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho. Chegou aqui a segunda pessoa. Oh glória, ouça a voz. A terceira pessoa para Jesus, aquele que acalma o vento. Levanta a mão para dizer isso, irmão. Que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, estéril faz mãe de filhos. Mesmo que bradar do alto, Não temas, sou contigo. Deus já tem. o caminho aberto pelas águas. Aleluia. A terceira pessoa para Jesus. Que tem meio ao deserto. Haverá. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida.
apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Das ruas por onde caminhou, multidões reuniu, curou cada dor. Maravilhados viram Jesus parar e orar, e ao dizer que a fé salvou, podia logo seu fim. Ele é um milagre, ele é um milagre. Pode sentir o ar, só faz aquele olhar, só glória e luz. Eu sei que o milagre aqui fará. O coxo andou, o surdo viu, o cego pôde ver, e aquele condenado, só ele o libertou. O pobre, o ferido, sem esperança estão, mas entre a multidão ouviram, quando viram falar. Ele é um milagre, ele é um milagre. Falamos que é fiel e tudo que ele prometeu é certo que fará. E ainda que este mundo duvide ou zombe, um dia vão reconhecer quando vimos voltar. Paz do Senhor, irmãos, programa Jesus Fonte de Vida, com o evangelista Marcelo Teles. Ele coopera ali com o pastor na área em Tibi. E agora, o que dizer desse congresso de mulheres? Paz do Senhor, evangelista Marcelo, mais uma vez em Carpina.
Amém, meus queridos irmãos. Privilégio estar participando de mais um congresso de mulheres aqui na filial em Carpina, ao lado do pastor Simas Dias, atendendo a escala do nosso pastor presidente. Um evento abençoado, né? Desde a abertura, que venho acompanhando as ministrações. A gente, como pregador, gosta de escutar os outros também, até porque a gente vai falar uma coisa diferente que o outro não falou, né? E eu tenho sido grandemente abençoado na sexta, no sábado, e hoje tivemos a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Um congresso, para ter êxito, ele é um conjunto de coisas, dentre elas a escolha de um bom tema. Então a filial está de parabéns pela escolha do tema, a organização do evento, o jogral, os louvores pertinentes ao tema, e aí a mensagem chega para fazer o fechamento, né? Deus falou conosco, Ele muda situações, Ele mudou a situação de Ana, de uma história de tristeza, de esterilidade, para uma história de alegria, de felicidade e de gratidão. E assim como Ele fez com Ana, Ele faz com qualquer um que nele crê, que deposita a fé nele. Nós cremos porque também tivemos a nossa história mudada, não é? Então o Senhor ainda hoje continua mudando destinos. Falar em mudar, em fazer histórias. Tem uma história aí que um escritor escreveu fato ou fake. Oi, verdade. O que a gente poderia dizer para quem não conhece ainda esse livro? Como foi a preparação? Demorou muito? O que nossos telespectadores podem esperar desse livro? Muito bem, eu estou até com um exemplar dele aqui, que eu sempre ando com um exemplar, né? Nós tínhamos o desejo de escrever uma obra de apologética, né? Na área de cristologia. Eu gosto muito de cristologia, inclusive já estou escrevendo a segunda obra nessa mesma área, né? Então eu queria fornecer para a igreja e principalmente para os jovens um material bíblico, né, com solidez teológica, para ajudá-los a defender a fé cristã, a fé que uma vez foi dada aos santos, como diz Judas, né? E na área de apologética eu gostei de me especializar na área de ressurreição. Por quê? Porque é a doutrina basilar do cristianismo, né? Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, nós cremos que Jesus deixou um sepulcro vazio para trás, levantou-se fisicamente vivo e até hoje está à direita de Deus nas alturas, intercedendo por nós. Se você quiser adquirir esta obra, procure a Bereia, está aí à disposição dos irmãos para adquirirem este trabalho e adquirirem conhecimento, né? Conhecimento bíblico, teológico, histórico, uma obra que não é porque eu escrevi, mas está bem escrita, bem preparada, tem a correção de vários teólogos da nossa igreja e foi escrita com carinho para abençoar você e a sua família. Agora a gente está aqui, mas o pessoal em casa não sabe, mas a gente está com a equipe de Libras. Eu queria chamar a equipe aqui para frente, nesse momento aqui. Venham, pode vir a equipe de Libras. Paz do Senhor, irmã Lili, como é que está? Amém, estou bem, graças a Deus. Bastante feliz depois de uma noite maravilhosa com bênçãos da parte do Senhor. E essa noite gostaríamos de falar, né, de mostrar ao nosso pregador o tema do nosso congresso, mas também mostrando que Deus, Ele quer mudar a tua história, igual que Ele fez com Ana. Vamos treinar? Vamos sim. Vamos lá? Deus e Libras. Agora teria uma ajuda aqui. Por favor. Fechando aqui, Deus. Ah, Deus que quer mudar a tua história. Muito bem, que bênção. Deus abençoe. Amém. Evangelista Marcelo, eu já quero agradecer a sua participação, mas como é para vir aqui para Carpina, retornar, ver mais um congresso? É sempre um prazer, né? Poder servir a igreja do Senhor. Deus sabe, passamos o dia hoje orando, dizendo: Senhor, nós vamos levar comida para o teu povo. Nos ajuda a servir a tua noiva da melhor forma possível, né? O pregador é um garçom, né? Deus dá a comida e o garçom serve e espera que o povo saia satisfeito com a comida que Deus mandou. E tenho certeza que a igreja está saindo daqui renovada, não só por hoje, desde a abertura, não é? Mas falo por hoje porque foi o dia que nós ministramos a palavra. É um privilégio poder ajudar no trabalho do Senhor. Deus abençoe Carpina.
6 anos de programa esse mês, Jesus Fonte de Vida. Qual a importância de um programa evangélico que fala sobre as coisas da igreja? A importância é sem igual. Eu cheguei a apresentar programa de rádio, ajudo de vez em quando na Rede Brasil e sei o alcance que tem os meios de comunicação para promover a causa de Cristo. Então Deus use vocês cada dia mais, glorificando o seu nome, trazendo almas para Cristo, vendo vidas curadas, restauradas, libertas. Eu já vi até gente desistir de suicídio através de programa no rádio e na TV. Então, o Espírito Santo continue capacitando e usando o senhor, presbítero, e a todos os envolvidos nesse trabalho. Pai do Senhor, até a próxima, se Deus permitir. Se Deus permitir, Deus abençoe. Muito bem, ouvimos aí o evangelista Marcelo Teles e você não pode perder. Olha, mostra aí um pouquinho, Gidel. Ó, esse é o final do Congresso de Mulheres. Ó, muita gente ainda sendo mostrada ainda um pouquinho da alegria, da satisfação. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Meus irmãos, estamos de volta para fechamento desse Congresso de Mulheres com o nosso pastor Simas. Pai do Senhor, pastor, nosso pastor da filial em Carpina, como o senhor vê esse fechamento de mais um congresso, mais um trabalho que a igreja tem desenvolvido aqui em Carpina? Bom, Márcio, a paz do Senhor, paz do Senhor para todos os seus ouvintes. É como eu sempre tenho dito, Márcio, Deus é surpresa. Esses meus 55 anos, 17 anos que estamos aqui em Carpina, é o 19º Congresso de Mulheres, nós participamos de 17 e vemos a mão de Deus trabalhar fortemente através do mensageiro, através dos louvores, e agradecemos também ao pastor presidente o envio desses homens que oram, que buscam a Deus para trazer uma mensagem poderosa, uma mensagem de renovação, uma mensagem de vida e de mudança na vida dos nossos irmãos. Então, desde sexta-feira, que nós vemos que Deus muda situações e que, se Deus quiser, durante esse dia, estaremos ouvindo muitos testemunhos de milagres e mudanças que Deus irá realizar na vida dessas mulheres e de outros que, através da mídia, participaram desse grande conclave, que é o 10º Encontro de Mulheres da Assembleia de Deus em Carpina. Pastor, muitos elogios, principalmente quem está passando para ver o templo e está vendo como está ficando lindo o templo, e já praticamente já dá para a gente perceber como vai ficar a estrutura dele. Bom, Márcio, toda vez que os irmãos mencionam o nosso templo, eu digo que é um milagre. Todos sabem da dificuldade no início. Eu não pedi terreno a ninguém, mas uma das autoridades políticas do Estado ligou para nós dizendo que queria dar um terreno, e hoje estamos aí agradecendo a Deus aquele monumento que será um marco na cidade de Carpina. Sem nenhum exagero, podemos dizer que é o prédio mais lindo da cidade de Carpina e ficará como referencial até a volta de Jesus. Portanto, toda a honra, toda a glória para aquele que tudo pode, para aquele que criou os céus e a terra. Pastor, deixamos o senhor para as considerações finais. Aproveito para continuar pedindo aos irmãos, os amigos, orações, para que Deus possa nos usar sempre, sempre segundo a sua vontade nessa obra enquanto eu viver. A paz do Senhor para todos e tenham uma boa noite. Paz do Senhor, até a próxima. Até a próxima, Márcio. Você assistiu o podcast Jesus Fonte de Vida.